Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Levíticos, vamos lá, vamos começar? Então nós vamos ler o livro de Levíticos do capítulo 16 ao 19 no resumo, tá bom? Vamos lá? Capítulo 16, o dia da expiação. Bom dia, meu povo, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haver se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei numa nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão, os teus filhos e todos os israelitas que o Senhor ordenou: qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora de todo o acampamento e não trouxer a entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado do sangue que derramou o sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando o sacerdote para oferecê-los ao Senhor na entrada da tenda do encontro. E os sacrifícios serão como oferta de comunhão. Capítulo 18. Relações sexuais ilícitas. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procedesse no Egito, onde vocês moram, nem como se procedesse na terra de Canaã, onde estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos, sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai, envolvendo sexualmente com sua mãe. Ela é a sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe. Tenha ela nascido da mesma casa ou de outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonra você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai. Gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã ou com a mãe dela. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre seu irmão, o irmão do seu pai, aproximando-se da mulher dele para com ela se envolver sexualmente, pois ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua sogra, com a sua nora. Ela é mulher do seu filho, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos. Isso é perversidade. Não tome mulher por mulher, a irmã de sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver em pureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher de seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os teus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do Senhor. Eu sou o seu Deus.
Não se deite com um homem que se deita com uma mulher repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal contaminado, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma porá-se diante de um animal para juntar-se com ela em depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, pois assim se contaminaria as nações, pois assim contaminaria as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Capítulo 19. Diversas leis. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte, toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu sou santo. Respeitem cada um de vocês a sua mãe e o seu pai. Não se volte a ídolos, nem faça para si deuses de metal. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não julguem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, não roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte um pagamento de um diarista. Não amaldiçoem surdos, nem ponham pedras de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus, o Senhor. Não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres. Não cometam injustiça em julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhe calúnias contra o seu irmão, não levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guarde ira nem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreenda-o com franqueza, o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, não guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Não pratiquem adivinhações, nem feitiçaria. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmo. Eu sou o Senhor. Não recorra a médiuns, nem busquem, nem consultem espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor. Levante-se na presença dos ídolos. Levante-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos e temam o Senhor. Quando o estrangeiro vier na terra de vocês, não maltratem. Obedeçam todos os meus decretos e as minhas leis e as pratiquem-nas. Eu sou o Senhor. Esse texto de hoje é muito forte, né? Ele começa falando sobre a forma e o jeito que o sacerdote tem que se apresentar a Deus. Ah, gente, ele é o sacerdote. Sabe o que Deus disse a Arão? Não entra na tenda do encontro de qualquer jeito. Você precisa apresentar oferta, você precisa se banhar. O texto que eu não li para vocês, do capítulo 16, ele fala a forma e o jeito no qual Arão precisa de entrar na tenda do encontro. Arão, ele precisa de se banhar, de se limpar, de colocar vestes limpas. Tem um tempo do sacrifício, um tempo da oferta, um tempo da consagração. Não faça isso para você não ser consumido. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus não aceita que a gente entre na presença dele de qualquer jeito. Lê do engano. Lê do engano. Que as pessoas acham que de qualquer jeito Deus vai te ouvir. Ele vai te ouvir, só não vai fazer nada. Lê do engano de quem acha que pode chegar na presença de Deus de qualquer forma, sobre qualquer circunstância. Não pode, não vai. A pessoa faz o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, e depois quer se apresentar a Deus e quer ser ouvido. Não vai ser ouvido. Eu digo isso por mim. O Senhor tem um tempo certo para fazer tudo o que Ele tem que fazer. E Ele só vai começar a operar o dia que você entrar no curso da trajetória da santidade. O dia que você tremer e temer na presença de Deus. Sabe? O que a gente precisa é de ter um coração sincero no Senhor. Aqui Ele dá diversas leis. E tem algumas delas que, as que eu li, não foram revogadas não, tá? Não se apresente diante de Deus de qualquer jeito.
Depois ele começa o texto sobre relações sexuais ilícitas. Gente, quando eu li esse texto, eu sei que deu uma chocada, né? Não se deita com seu pai, não se deita com sua mãe, não se deite com seu irmão, não se deite com sua nora, não se deite com a irmã e a sua mulher enquanto sua mulher estiver viva. São coisas que a gente tem no nosso Código Civil até hoje. Mas você sabe o que mais me deixa intrigada com isso aqui tudo? É sobre o feminismo. Ah, meu Deus, essa hora da manhã a Poliana vai falar sobre o feminismo? Vou falar, tá? Sabe o que mais me deixa intrigada? É que um dos pontos do feminismo, inclusive no livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, ele fala que há a necessidade da mãe se deitar com o filho, do filho ter relações sexuais com a mãe, dos irmãos terem relações sexuais uns com os outros, do adulto ter relação sexual com a criança, da criança se deitar com outra criança, porque isso é liberdade. Você sabe o que mais me deixa intrigada com tudo isso? É que as pessoas ovacionam a Simone e outras, né? Outras tais quais, depois eu tô prometida a fazer isso faz tempo, né? De trazer para vocês o malefício e como essas mulheres destruíram o cognitivo de outras mulheres e como a gente é influenciada por esse século. E ela deixa claro no livro dela, se um filho se amamenta do seio da mãe, né? Ela fala ali, se escorre leite do seio da mãe, ele pode acariciá-la, eles podem, né, ali ter relações sexuais, sim, com o bebê, com a criança. Isso é artroz para você? Isso choca? Para mim choca. Só nesse ponto, só nessa hora, para mim seria um absurdo qualquer mãe falar eu sou feminista. Qualquer mãe coadunar com essas ideias do feminismo. Isso é só um dos pontos, sabe? E o pior, Poliana, mas como que tomou uma proporção tão grande? Por que tomou uma proporção tão grande? Como essas rainhas do pop aí, né? Essas rainhas, deusas, como dizem aí, do pop, estão ganhando o cenário internacional de mulheres brasileiras que estão ali, sabe, destruindo o cognitivo humano, praticando relações sexuais ilícitas em clipes. Ali, os clipes delas são todos com prática de relações sexuais. Tem uma que faz um stripper no clipe dela e é um dos clipes mais visualizados da atualidade. Tem uma outra que faz relação sexual praticamente no meio do clipe. Ela tá no maior topo do topo do topo do topo. Isso é o quê? É trazer uma falsa sensação de que é bom, de que isso é legal. Meu Deus do céu, como? Se eu lesse o livro, se a gente parasse, fôssemos ler o livro juntos, vocês ficariam impactados. Impactados. É chocante. É a mesma coisa de falar, se tem professor que você vira para ele e fala assim, que você fala de Paulo Freire, né? Paulo Freire destruiu a educação. Você é uma louca. Não, peraí. Ele destruiu a educação. Nós somos um país que não pensa por conta do método dele. Ele falou várias coisas. Ele disse que o professor não servia para ensinar, mas criar agentes sociais. Ele foi em Harvard e ele disse que Harvard não agregava valor ao ensino. Vocês que estavam na aula, vocês viram quando a gente falou da aula de estudos essa parte. E hoje ele é o papa da educação. Um cara que diz que Harvard não presta. Um cara que diz que Che Guevara é o sinônimo de amor. Amor? Gente, acorda. Acorda para a realidade. Um cara daquele, sinônimo de amor. E as pessoas falando assim, ai, ele é maravilhoso, ele foi super premiado lá fora, ai, ele trouxe visibilidade para o nosso país, igual essas artistas pop brasileiras, elas estão trazendo visibilidade para o país, mas como?
Quando a gente pega algum material, né, internacional, ali, se você for fazer qualquer pesquisa fora do Brasil, o Centro Acadêmico do Brasil, como um todo, se chama lixo. Lixo é tido como lixo. Nossa categoria é lixo. Crash. Onde está o crash do mundo? No Brasil. Não existe nada que seja como referência acadêmica. Não existe nada. Olha as canções. A Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. É a segunda música mais ouvida no mundo. Nós temos Garota de Ipanema no mundo até hoje. Até hoje, Garota de Ipanema. Mas olha que coisa mais linda, música, canção. Acabou. Quando as pessoas nos viam lá fora, elas nos viam com essa referência de Tom Jobim, né? Essas outras referências do passado. Agora, olha as referências que estão indo para agora. Acabou. A musicologia brasileira acabou. É o início do fim. Chega. Não vai ter mais. Sabe? Até hoje a gente tem uma música aí, ó, que está perpetrando os séculos, né? Ainda aí as décadas, os séculos. Séculos não tem século ainda. Mas já vai ter. E continua sendo a segunda música mais ouvida do mundo. Fizeram em vários, de todos os idiomas, cantam Garota de Ipanema. Todas. Todos os idiomas amam e veem o tanto que a melodia, o tanto que a canção, que a letra é uma coisa gostosa. Acabou. Acabou. Não vai ter mais. Sabe por quê? Porque a gente passa a ser uma referência do que a gente é ensinado. E sabe o que a gente é ensinado? Sabe toda essa revolução sexual, tudo isso que está acontecendo agora, faz toda referência a essas rainhas do pop. Né? Rainhas do pop aí dos Estados Unidos que vieram para o Brasil, que trouxeram toda essa influência brasileira. Meu filho está arrebentando. É como Paulo Freire na educação. É como... Deixa eu ver o que a Gabi está escrevendo. Infelizmente, esses hábitos arraigados destruíram nossa sociedade. Cada dia é necessário quebrar essas barreiras, lutar e orar, interceder pelo nosso país e no mundo, retirar as vendas. Exatamente, Gabi. Gabi, sabia que na minha igreja nós estamos o ano inteiro orando e jejuando pelo país desde o ano passado? Porque, olha, eu vou falar aqui para vocês, se eu e você não abrirmos nossos olhos, quem vai abrir? Se eu e vocês que estamos aqui vendo a verdade, construindo a verdade, não abrirmos os nossos olhos, quem vai abrir? Quem que vai saber o que está acontecendo se não for por mim e por você? Sabe, quando a gente vê esse texto que eu li, é um texto pesado, é um texto super denso, sabe? A gente olha assim, não tome como mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando sua mulher ainda viva. E aí o povo pegando a cunhada, hein? Não se deite com seu pai, não se deite com sua mãe, não se deite com seu avô, não se deite com sua tia, não se deite. Isso não faz bem, isso não mas essa sujeira é verdade, Dani. Dani, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente. A gente acha que vai melhorar, né? Quem é que acha que vai melhorar? Responde pra mim no chat. Pô, eu acho. Escreve aí. Eu acho ou eu não acho. Quem acha que vai melhorar aí, escreve pra mim. Quem acha que não vai melhorar. Que a Dani, gente, ela tá lá em Portugal. Se agora é 6, lá é 8, né? Aí, horário bom, hein? Pra você ver o devocional. Um pouquinho antes do expediente. Quem acha? A Érica não acha que vai melhorar. Quem acha que vai melhorar? Quem acha que as coisas vão melhorar? Melhorar o mundo, melhorar o Brasil. Quem acha que vai melhorar? Eu não. Isso, vai me respondendo. Quem acha que vai melhorar? Até agora ninguém achou que vai melhorar. A Dani também não acha. Quem mais? 9 horas? Eita, eu acho. Só que não agora, vai demorar. Quem acha que vai melhorar? A Mari acha que não vai melhorar também. Não vai. Acho que o mundo está caminhando. Menino, Sodoma e Gomorra botava no chinelo pra nós. Eu não. Eu acho que não melhora. Eu acho que não melhora. Eu acho que eu não. Então, gente, não melhora, tá? Ale, bom dia. Não melhora. Não melhora. Não vai melhorar.
Não melhora. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Daqui pra frente é só piorar. Não vai melhorar. A única coisa que a gente pode fazer é estar firme na palavra. Abraçar, eu tô arrepiada, abraçada com a palavra. Criar os nossos filhos com base na palavra. Fazer com que a nossa casa seja uma casa de adoração. E tentar, sabe, o máximo, com todas as forças, com tudo que a gente pode, ser obediente, estar em santidade. Isso que a gente faz aqui é para minoria. Eu sei que se eu abordasse outros temas, esse devocional tava assim, estourado. Outros temas do século, mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque não é isso que o Senhor quer de nós. Deixa eu explicar. Você sabe o que vai acontecer depois disso? É um negocinho chamado Apocalipse. Eu tenho uma amiga minha que ela disse pra mim o seguinte: Poli, eu acho que a gente vai ver o Apocalipse, velho, idoso. Eu acho que a gente vai ver. Eu, Poliana, acho que é pros nossos netos. Mas a gente precisa, nós somos a geração que prepara a geração. Vocês entenderam, gente? Nós temos uma grande responsabilidade de preparar a próxima geração. Uma única geração, foi uma única geração, deixou de preparar a próxima geração. O evangelho acabou na Europa. Acabou, destruiu os púlpitos, as igrejas foram feitas de pubs e foram feitas de, agora é pub, bar e prostíbulos. As igrejas, algumas viraram bibliotecas, as que ficaram melhor, né? Igrejas belíssimas, igrejas em que já aconteceram tantos milagres, tanta presença de Deus. Ninguém casa mais, ó. A Dani, aqui na Europa, 90% dos namorados moram juntos. Ninguém casa mais. Só vai piorar, Dani. Só vai piorar. Só vai piorar. E eu tenho entendido algumas pessoas em Portugal. As pessoas estão doentes, é que você não viu a próxima geração, sabe? A Renata, Poli, posso estar errada, mas parece que após uma pandemia, parece que estamos em uma outra atmosfera. Eu tenho total razão. Aqueles que são sujos estão muito mais sujos, vocês já perceberam? E aqueles que querem a limpeza estão se limpando mais. Essa é a minha impressão. No início da pandemia, esse devocional tinha uma pessoa, ficou com uma pessoa 6 meses. Olha quantas pessoas tem hoje. Olha quantas pessoas tem hoje, sabe? Quantas pessoas que vêm depois, quantas pessoas que vêm, né, ao longo dos meses. Eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Quem é sujo tá se sujando mais. O problema é que o volume de sujo é muito alto. Mas uma pessoa suja influencia todo mundo. Influencia tudo que está à nossa volta. Uma pessoa suja é capaz de sujar quem tá limpo, se a gente não perceber. Se a gente não vigiar. Você tá aqui limpa, você tá aqui idônea, daqui a pouquinho vem um sujo e faz alguma coisa que te traz uma sujeira e você nem percebeu, nem foi maldade. Eu vou dar um exemplo meu, eu até falei nos stories ontem. Na semana passada eu fui dar a aula, né? A aula de como estudar. E aí eu tava na academia e tava muito barulho, porque tava com uma música ligada lá da piscina e eu tava no banheiro fazendo o Reels pra poder divulgar. E aí uma pessoa virou pra mim: você não vai subir pra treinar? Não, eu falei: não, tô fazendo esse Reels aqui pra poder divulgar a aula e já subo. Tô só buscando aqui uma música, alguma coisa. Põe uma música aqui da Anitta que tá viralizando. Eu falei o nome dela. Vocês sabem qual é, né? Porque não pode ficar falando essas coisas no devocional, porque depois eles cortam o devocional. Enfim. Aí eu falei: que música? Essa daqui. Eu não consegui ouvir direito, porque tava muito barulhento lá no banheiro da academia. Aí era uma batida assim legal. Eu falei: mas essa música tá em alta? Eu falei: mas eu tô colocando um pessoal falando e tudo. Não, põe isso aí. Eu pus e fui treinar. Treinei. Tomei banho, trabalhei e tal, não sei o que, corri pra cima e pra baixo. Eu não lembro se tinha 8 horas, se tinha 6. Tinha umas, tipo assim, se foi umas 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, umas 3, 4 horas da tarde, quando eu parei, eu olhei, tinha uma menina no Instagram falando um negócio pra mim: Poli, essa música aqui, ela fala disso, disso e disso, é a música que ela acabou de lançar, essa música é um lixo, essa música, ela tá recitando como ela faz uma prática sexual ilícita. Nossa, você tem certeza que você escolheu essa música mesmo? Quando eu olhei,
Meu Deus, eu nem prestei atenção. Ela nem tinha estourado, sabe, essa música. Aí, na hora eu tirei. Pra vocês verem. Eu tava ali e tudo. A menina, talvez, tadinha, fez aquilo e também, sabe, inocente. Eu não posso julgar ela. Não dava nem pra ouvir direito a música. Ela só falou assim, coloca essa música, que ela tá ótima. Eu até coloquei no meu também e tal, não sei o quê. Tá bom, coloquei. E quando eu fui ver, perdi um dia praticamente de divulgação, gente. Perdi um dia de divulgação Mas foi tudo na paz do Senhor. Eu tirei. Isso com certeza não influenciou em nada. Aquele dia ficou praticamente sem divulgação. Ficou uma divulgação ali de umas 6, 7 horas e parou. Porque quanto mais tempo vocês sabem que deixa o Reels divulgando alguma coisa, mais pessoas visualizam. Teve muita visualização o vídeo do Reels. Tinha para mais de 5.000 visualizações, ou seja, mais de 5.000 pessoas viu o vídeo com aquela música. Ai, meu Deus, passou. Então, assim, às vezes a gente tá ali e o sujo, as coisas sujam, elas vão entrando e a gente nem vai percebendo. Se eu tivesse parado, porque eu sempre faço em casa, eu sempre faço num lugar silencioso, ou eu coloco o fone de ouvido e faço na esteira, ou eu faço na bicicleta. Então, são lugares que eu consigo ouvir e pensar. Eu fui fazer um lugar extremamente barulhento, com pessoas conversando, tinha um pessoal saindo da hidroginástica, outro pessoal entrando na natação, o barulho da música da natação, e não sei o que, coloquei. Não prestei atenção, não notei, não reparei. Quando eu vi, foi. Daqui a pouco eu falei, gente, que sujeira. Como que eu posso simplesmente deixar isso acontecer? Mas se a gente não se atentar, se a gente não vigiar, se a gente não ficar de olho aberto, na hora eu tirei. Mas na hora que eu tirei já tinha, tipo, sei lá, 8 horas? 6 horas? 5 horas? 10 horas? Quantas horas de visualização já tinha tido? Não sei, não lembro. Tirei tanta pressa. Mas se a gente não se atentar, daqui a pouquinho a gente está cometendo atrocidades e a gente nem percebe. Não é só orar e jejuar, é orar, jejuar e vigiar. Ontem foi até a palavra do discipulado foi essa: orar, vigiar, né, e fugir do pecado. Numa fração de segundos, é exatamente isso. Uma fração de segundos e baixa a guará. O que é isso? E baixa a guarda. Sim, barulho demais. A gente não pode fazer as coisas com barulho desse mundo. Aquele dia foi um exemplo claro para mim que o barulho desse mundo, ele me cegou. Ele fez com que eu não tivesse um critério. Baixei a guarda. Foi isso que aconteceu. E se a gente baixar a guarda 1 segundo, Gabi, 1 segundo, a gente tá ali, ó, no meio e a gente nem tá achando. E quando a gente vê, já tá normalizando. Por isso que a gente precisa ser atento às coisas deste mundo. A gente precisa, presta atenção. Eu disse ontem para vocês, eu vou falar hoje de novo. O povo, eles vinham de orgias. Sabe por que Deus foi tão criterioso aqui? É que assim, no Egito, que era de onde eles vinham, eles adoravam aos deuses, o pai tendo relação sexual com a filha. A esposa tendo relação sexual com o irmão do esposo, o vô com a neta. E era assim. Eles vinham de orgias. Gente, o mundo não deixou de ser mundo. As orgias continuam, as coisas continuam do mesmo jeito. O povo fala de Sodoma e Gomorra. Não, Sodoma e Gomorra é fichinha pro que tá acontecendo agora. Olha uma coisa séria, até coloquei uma setinha aqui para não esquecer, olha só. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Sabe por quê? Porque os filhos, eles eram entregues para ser feito churrasco. Sim, eles eram entregues num altar para ser feito churrasco, para queimar bebê vivo, criança viva. Pegava a criança, entregava como oferenda no altar de Moloque. Aí você fala, Poliana, hoje não existe mais isso. Existe, e existe muito. Vocês têm noção, as pessoas no início da pandemia estavam fazendo um comparativo. A quantidade de abortos que teve em relação à quantidade de mortos pelo Covid? Abortos, ó.
As pessoas continuam oferecendo seus filhos a Moloque. Continuam. Gente, essas práticas aqui não pararam. Elas continuam. Abortos. Aí as pessoas usam métodos contraceptivos para ceifar a madre e não deixar a vida acontecer. São muitas coisas que acontecem. São muitas repetições e repetições. Vocês acham que o diabo vai precisar de ficar inventando? Ele vai continuar onde está dando certo. Ele vai continuar onde está indo. Relações sexuais depravadas. Para vocês terem ideia, gente. E outra coisa, tem muitas mulheres. Eu vou terminar com essa. Muitas mulheres que dizem que não são feministas, mas que adotam dentro das vossas casas todos os conceitos feministas. Ei, talvez você fale assim para mim, meu Deus, o feminismo é horrível. Realmente, eu concordo com a Polly, não funciona. Mas dentro da sua casa você se comporta de maneira feminista. Lembra do exemplo da música? Lembra do meu... Gente, eu coloco a música clássica pra gente fazer os meus vídeos. É ou não é? Às vezes eu coloco uma música assim, outra, mas eu coloco música clássica, eu coloco um louvor, eu coloco música clássica. Se eu for colocar uma música que seja secular, eu presto muita atenção na letra, eu tenho muito cuidado com o que está sendo dito ali. Até parece que eu, em sã consciência, se eu não tivesse com tanto barulho na minha mente, correndo, não sei o que, se eu ia deixar aquilo ali passar logo eu. Sabe? Toma esse exemplo meu como um exemplo de distração, que talvez você esteja tão distraído dentro de casa, tão distraída para as meninas, e que você deixou o feminismo entrar dentro do seu coração, mesmo sem ser feminista. Isso acontece com muita frequência. Talvez o seu comportamento, talvez você, os seus pensamentos, talvez esse século entrou dentro da gente, entrou dentro de você, e você simplesmente se comporta como uma feminista, apesar de abominar o feminismo. Sabe, o exemplo da Polly, coloquei aquele negócio, ficou viralizando, ficou rodando ali por algumas horas. Não a metade do tempo, mas algumas horas ficou rodando sim. Sem que eu percebesse que era música que estava lançada, atual, que fala a descrição de uma relação sexual de iniquidade claramente. Será que você não é uma feminista dentro de casa? Porque é isso que o feminismo quer. Ele quer entrar dentro dos lares cristãos e ele quer que as mulheres cristãs sejam feministas e balancem a bandeira e dizem, eu não sou feminista. Essa é uma das vertentes do feminismo. E eu vou abordar muito esse assunto, eu quero muito falar disso com a gente, para a gente se atentar, para a gente não se corromper, para a gente... A primeira coisa é a gente tirar a nossa responsabilidade. Eu tava numa mesa segunda-feira, eu conversando com as pessoas, e a mãe da minha amiga virou, que eu fui no aniversário da minha amiga, a mãe da minha amiga virou pra mim e falou assim, olha, mas lá em casa, ela e o marido dela, a gente divide atividade doméstica. Eu falei, mas quem é que divide atividade doméstica? Deixa eu só ver. Aí ela, eu. Falei, então é você que comanda a casa. Ele é seu ajudante. A responsabilidade é sua. Sabe o que ele falou pra ela na mesa? Viu, amor? Quando você quer que eu tome iniciativa de alguma coisa, às vezes eu não sei. Eu falei, mas ele não tem que tomar iniciativa de nada dentro de casa. Dentro de casa é você que comanda. Fulano, hoje tu vai lavar o banheiro. Aí ele falou, viu? E aí ele falou, você vê, ele falou, Poliana, eu faço tudo, só que às vezes eu não consigo concatenar o que tem que ser feito, administrado. Eu virei para ela e falei assim, não, mas a administradora do lar é você. Ela é dona de uma empresa muito bem sucedida aqui em Brasília. Como mora só eles dois, ela tem uma diarista e eles dois mantêm a casa. Entenderam? Ela disse que tem uma diarista lá para dar aquela faxinona, sabe aquele faxinão de tirar todos os ocultos e os escondidos, todas as sujeiras. Aí ela diz que ela contrata essa faxineira vai lá, faz aquela limpezona, ou ela vai uma vez por mês ou vai de 15 em 15 dias, e dá aquela faxina. E quem mantém a casa é os dois, mas ela queria que ele tivesse iniciativa dentro do lar. Eu falei, ele não tem que ter. Ele não tem que ter. Ele tem que ter iniciativa em outras áreas da vida. Dentro de casa, não faça isso. Aí ele... Por quê, gente?
Por quê? Porque dentro de casa quem comanda é a mulher. É ela que fala, olha, agora você pega essa louça, você lava isso aqui, você varre isso aqui. Porque a comandante somos nós. Ah, mas eu trabalho fora. Trabalha fora, mas dentro de casa a responsabilidade é da mulher. O charme, o glamour, o cheiro, a coisa boa que tem dentro de casa, quem traz é a mulher. Então eu e você precisamos entender qual é a nossa responsabilidade. Você pode ter filhos, você pode ter marido, você pode trabalhar fora, você pode trabalhar muitas horas fora, aliás. Você pode ter uma vida social, você pode ter tudo, mas dentro de casa a responsabilidade é nossa. E sabe um dos pontos que o feminismo veio? Não, você não é feminista, mas dentro de casa os dois têm responsabilidade, não tem. Dentro de casa, a mulher tem responsabilidade e o homem é assessor dela nas tarefas. Vocês entenderam? Vocês estão conseguindo entender? Eu tô falando um ponto. Porque às vezes a gente quer obrigar o homem ali a pensar nas coisas de casa como a gente. Você já viu um homem morando sozinho, tanto que a casa dele é horrível? É muito difícil ter um homem sozinho e a casa dele ser maravilhosa. A casa tá de qualquer jeito, a limpeza tá de qualquer jeito, a louça tá lavada de qualquer jeito, as coisas são de qualquer jeito, não tem uma mesa posta, não tem um cheiro, não tem nada. Nada, sabe por quê? Porque a tarefa de administração do lar não é dele, é nossa. Vocês entenderam? Ah, é tu que tira o lixo. Então, ó, segunda, quarta e sexta, meu filho, é você que vai pegar todo o lixo da casa e você vai tirar. A Érica sabe, porque a Érica já passou por isso, né, Érica? Você sabe que eu tô falando a verdade, né? Mas, ó, deixa eu te falar, é porque não é natural, não tem que ser assim, não é para eles fazerem, é para eles serem mandados por nós nessa. Nesse ponto, quem manda somos nós. Entenderam? Não é para um ficar sentado em berço esplêndido e a gente servir ele como servas. Isso não existe. E é isso que o feminismo vem querer trazer, que a mulher submissa é aquela que o homem tem que ficar deitado no sofá o dia inteiro e a mulher servindo, meu amo, você quer um suco? Meu amo, você quer... Não é isso. A mulher da vida real, ela comanda ele para poder fazer as atividades do lar. Vocês entenderam? Aí, a Gavi, sim, eu aprendi isso depois de casar, quebrei os paradigmas, pensavam totalmente ao contrário. Gente, a gente não pode, mas ele tem que ter responsabilidade na casa. Não, ele não tem que ter responsabilidade na casa, ele tem que te ajudar nas suas responsabilidades. Vocês entenderam como muda de figura? Esse é um dos pontos, um dos detalhes que fazem toda a diferença dentro de casa. Toda a diferença real. Ao passo que depois, em outro lugar, ele vai te dar uma voz de comando e você vai ali botar para quebrar na voz de comando, porque é a área dele. Na sua área você comanda, na área dele ele comanda. O problema é que a gente não sabe qual é a nossa área. Não sabe onde tem que comandar, e quer comandar em tudo, isso aí vira manipulação. Eita, que essa história é longa demais, né? Pra gente poder falar só um pedacinho de um devocional. Mas presta atenção, as leis de Deus, elas servem para proteção. Deus estava nesse exato momento acabando com a palhaçada, tá? Literalmente, sabe quando você chega para limpar a casa? Agora vocês começaram a perceber porque uma geração toda morreu no deserto? Porque Deus não vai deixar idólatras entrarem na terra prometida. Deus estava limpando essa geração para a próxima geração entrar na terra prometida. Às vezes as pessoas ficam, ai meu Deus, as pessoas morreram no deserto, eles morreram no deserto porque eles não adoravam a Deus. Sabe? Por que só Josué e Caleb entraram na terra prometida? Por quê, gente? Por que eles foram os únicos que entraram na terra prometida? Sabe por quê? Porque enquanto o povo estava adorando, a outra aqui, que era aula de feminilidade, vai rolar, hein? Mas a aula de feminilidade, ela vai ter que ser uma sequência. Vai ter que ser uma sequência. Vocês lembram como eu fiz com a aula de disciplina? Primeiro eu dei a aula gratuita de glutonaria, depois eu dei a aula gratuita de preguiça, depois eu dei aula de disciplina e depois eu fiz uma aula gratuita de sono REM. Vocês entendem como o assunto é muito intenso? Tem que ser montado um cronograma para poder falar sobre feminilidade. Por isso que eu vou lançando assim, algumas coisas nos stories e tudo, tentando influenciar pelo exemplo, porque o assunto feminilidade é um assunto que a gente tinha que falar em 6 meses e não ia ter fim, porque é muita coisa mesmo.
tá? Então, vamos lá. Então, perdi. Onde que eu tava, gente, antes da Ivone falar da feminilidade? Da geração idólatra, né? Então, o que que a gente precisa? O que que a gente precisa? A gente precisa entender, nós precisamos entender por que que esse povo morreu. Ao analisar esses textos, a gente vê Deus tá falando, ei, não tem como uma pessoa suja entrar no lugar santo. Não tem como, gente. Ou a gente se santifica, ou a gente se santifica, ou a gente se santifica, ou a gente não vai entrar na terra prometida. Feminilidade tem total a ver com tudo isso que eu tô falando aqui. Vai pegando, gente, vai pegando devagarzinho. Depois do meio do ano eu vou preparar. Calma que eu vou preparar. Porque tem que parar e são várias aulas, não é uma aula só. Eu já tentei montar e as aulas ficaram super grandes e não tem como fazer em uma aula só. Impossível. Por isso que eu ainda não coloquei esse projeto pra frente. Mas esse ano vai. Vocês têm que ter fé, que eu tenho fé também. Então, vamos lá. O que que a gente precisa? O que que a gente precisa? A gente precisa entender qual era o contexto desse povo e por que que eles morreram no deserto. Deus estava limpando aquela geração. Poliana, então, até por isso que nessa viagem, que era só de 14 dias, quando Deus começou a observar que eles tinham um coração totalmente... Imagina, eles entrarem na terra prometida adorando deuses falsos, fazendo orgias, entregando os filhos para morrer queimado... E outras coisas, fazendo bezerros de ouro, fazendo estátuas. Deus não ia permitir. Deus não ia permitir. Se Deus precisar de esperar você morrer para que a próxima geração venha com santidade, Ele vai fazer isso. Deixa eu explicar para vocês. Não permita, seja Josué e Caleb. Deus te chama Josué, Deus te chama Caleb. Independente de qualquer coisa, arranca as idolatrias do seu coração. É para você entrar na terra prometida, não a sua descendência, mas você. Arranca as idolatrias do seu coração. Existem idolatrias que a gente precisa arrancar do nosso coração para que a gente entre na terra prometida. Seja humilde, reconheça onde você caiu, pega o caminho de volta. Cuidado, não se distrai. O inimigo, ele quer isso aqui para destruir o nosso futuro. Não se permita. Não se distraia, não se permita. Vocês veem que o inimigo está o tempo todo ali, nos rondando, tentando nos confundir. Quem vai entrar na terra prometida é você. Eu falo para Deus, eu quero entrar, eu quero ser como Josué, eu quero ser como Caleb, me deixa entrar na terra prometida. Eu abro mão de toda idolatria, eu abro mão, Senhor, de tudo o que foi feito até aqui. Começa a orar, começa a subir como aroma suave. Antes, vocês viam aqui que aroma suave às narinas de Deus eram os sacrifícios dos animais mortos, né? Hoje é a tua oração. Senhor, arranca essa idolatria do meu coração. Eu quero entrar na terra prometida. Para de impor circunstância a Deus. Deus resolve essa demanda? Não. Deus sabe qual demanda Ele vai resolver. Deus sabe. Começa a mudar a sua oração. Senhor, arranca a idolatria do meu coração. Senhor, eu quero entrar nas terras prometidas que o Senhor tem para mim. Senhor, se não ia ser para mim, agora vai ser, porque eu vou me posicionar. Assim como Josué e Caleb, que foram ver os espias, eles falaram, a terra é boa. E eles estavam olhando para o Senhor. Eu quero olhar para o Senhor. Entenderam? Todo esse cenário de depravação, todo esse cenário de iniquidade, todo esse cenário lamentável, tudo isso aqui gira em torno da idolatria. Essa orgia, porque eu já expliquei para vocês, lembra da relação sexual? Toda relação sexual envolve um convidado espiritual. Ponto. Toda relação sexual é uma adoração. Ponto. Renata, nos destaques, eu já falei tanto de idolatria. Outra coisa, o devocional de Romanos capítulo 1 fala tanto de idolatria. O devocional de Romanos capítulo 12 ajuda a gente tanto a viver uma vida de santidade.
Nossa, já tem tanto conteúdo aqui sobre isso. Volta e olha, sabe, ali nos destaques, eu acho que é no Perguntas 1, no Perguntas 2, tem tanto material para a gente identificar onde estão as idolatrias. Tem tanto devocional que a gente falou de idolatria. Esse ano a gente já fez devocionais, não foi, gente? A gente fez devocionais completíssimos, inclusive no livro de Êxodo, tem devocionais completíssimos sobre idolatria. Não tem como não identificar. Não tem como, é só vocês irem nos destaques, é só vocês assistirem os devocionais. Poliana, mas são muitos devocionais, gente, são mais de 600 devocionais. Acredita? Sabe o que vocês fazem? Vai lá no YouTube, põe no acelerado. Tem seguidora minha que tá de trás pra frente. Assim, elas começaram Salmo 1, Salmo 2, que foram os primeiros devocionais que eu fiz em 2020. Faz isso, faz um Poliflix. O pessoal fala, faz um Poliflix. Eu tenho certeza absoluta que você vai identificar. Olha, é só fazer um Poliflix, tá vendo? A Dani tá no Poliflix. É só fazer o Poliflix que vocês identificam tudo. Eu fiz uma sequência completa desse negócio de Moloque. Completa nos destaques. Eu acho que tá no DIU anticoncepcional, laqueadura, eu acho que tá lá. Entendeu? Tem uma sequência pesada de Moloque lá. Pesada, real, de arrepiar. Então, assim, é só ir nos destaques. Tá muito simples de vocês acharem. É um clique de distância. A gente já falou tanto desses assuntos, mas tanto. Mas eles não, eu vou falar tantas vezes forem preciso. Eu vou falar, não tem problema. A questão é como anda o seu coração. Quem vai entrar na Terra Prometida? Será que Deus vai ter que esperar você morrer para a próxima geração ter oportunidade da santidade? Ou será que você vai ser Josué e Caleb, que é você mesmo que vai entrar no curso da trajetória da santidade? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, não fica para a próxima geração. Aquele que vai entrar na Terra Prometida e aquele que vai ser santo somos nós. Senhor, nos ajude, Espírito Santo, que haja temor do Senhor. Nos batiza com o teu santo temor do Senhor. Nos batiza com o teu óleo da santidade. Espírito Santo, sabe quando a Bíblia diz que os cristãos são a luz do mundo? Nós queremos ser a luz do mundo. Senhor, a gente sabe que o caminho se faz ao caminhar. Por isso eu quero te pedir, Senhor, a tua intervenção. Limpa da nossa sujeira, nos regenera com o teu sangue e nos faz vaso novo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Marcos 11, eu falo sobre Moloque também. Segunda raiz, tá vendo? Ó aí, Marcos 11. Ó o que eu falei já também, Marcos 11. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês rapidinho. Jesus está voltando. A frase mais importante desse devocional é: Jesus está voltando. Jesus veio, morreu, ressuscitou e está voltando. Sabe para que ele está voltando? Para levar a igreja. Se Jesus volta hoje, você está pronto? Se Jesus volta amanhã, você está pronto? Se Jesus volta mais tarde, você está pronto? É só isso que eu estou me preocupando. A gente não sabe nem o dia, nem a hora. A gente não sabe. É como encontrar um grande amor. Você não sabe o dia que você vai sair de casa e vai encontrar o amor da sua vida, é ou não é? Vai chegar um dia em que a gente vai sair de casa e o grande amor da nossa vida vai estar ali na porta e vai falar: ô filho, hoje é dia do arrebatamento, pode ir? Lembra do dia que você encontrou o seu amor? Não foi assim? Um dia despretensioso? Coração acelera. Ai, meu Deus. Não foi assim? Pode ser que hoje, amanhã, seja o dia em que o grande amor da sua vida chegue, abre a porta e diga: pronto, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. A partir de agora, você só vai aproveitar do meu banquete, vai transbordar. Sabe por quê, querida? Querido, você está pronto. Entra no gozo do teu Senhor. Vai existir um dia que vai acontecer isso. E naquele dia vai ser extraordinário. Então, se prepara para esse dia. A gente não sabe se vai ser para essa geração, para a próxima geração. Mas de uma coisa eu estou certa. Quando eu vejo essas coisas acontecerem, artroses, que vocês sabem, eu só te digo uma coisa: Jesus está voltando, não vai melhorar.
porque Ele está voltando. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, tu acorda pra gente continuar o nosso devocional. Beijo, meu povo. Falei que Levíticos era legal, tá vendo? É bom demais. Tem gente que fica, ai meu Deus, é ruim. Não é ruim não, gente, é muito bom. Não é bom não, é muito bom. Quantas coisas legais a gente tem aprendido aqui nesses dias, né? Hoje a gente já fez o dia 5 de Levíticos. Em 2 dias a gente acaba o livro de Levíticos, tá vendo? Olha só, que legal. Quantas coisas boas a gente tem aprendido aqui nesse tempo, né? E se prepara que amanhã o devocional vai estar extraordinário. Não por causa de mim, mas porque o Senhor vai estar aqui com a gente. Um beijo, meu povo!